O evangelho para o dia 13 de agosto de 2017 é o de Mateus, no capítulo 14, principiando pelo versículo 23 até o versículo 33. Sugiro que vocês vejam a referência que vem logo a seguir e deem uma pausa para ler esse evangelho aí nas Bíblias de vocês, ou então na própria internet, onde há também toda a Bíblia. Escolham o evangelho nesse trecho e leiam, e em seguida eu já volto para comentar. É muito importante a gente levar em conta algumas figuras significativas desse evangelho, que tem densidade real. O vento e o mar, por exemplo. A noite, o barco, o Cristo que é visto como um fantasma e o medo. Esse evangelho de Mateus faz parte de todo um documento evangélico produzido muito provavelmente por uma comunidade de cristãos composta por antigos judeus convertidos ao cristianismo e por estrangeiros como gregos e outros. E o evangelho de Mateus é reflexo de tremendas perseguições que essa comunidade vivia, e não só ela, mas toda a região do Oriente Médio, a Palestina em particular, acossada pelo Império Romano, que sempre presente agia de modo violento para destruir a cultura e as religiosidades, as tradições históricas, antigas aí da região. Então, é preciso prestar atenção nesses símbolos. A questão do mar, por exemplo. O mar é composto de água. E desde os antigos, desde a antiguidade, se pensava que água, mar, extensão de muita água era lugar de perigo. Ela era lugar da moradia e das ações de monstros. Por exemplo, quando o povo fugiu de Faraó, lá na antiguidade, os escravos saindo do Egito em direção à terra prometida, eles tiveram que enfrentar o mar, ou melhor, um braço de água que tiveram que atravessar e que os ameaçava tenebrosamente. O salmista se refere a um tal de Leviatã, uma espécie de divindade que se levantava das águas do mar e ameaçava as vidas, ameaçava as pessoas. O mito do dilúvio mostra o perigo, os riscos da intensidade das águas que acobertam o planeta todo, matando os viventes de terra seca. No Apocalipse mostra-se que a besta emerge do mar e ameaça todos que estão na margem, que estão em terra seca. Então o mar, na tradição mítica, na tradição popular, sempre é símbolo de muito perigo, muito risco. Pensava-se que, inclusive, no mar o mundo terminava. Então é com todas essas ideias que os discípulos se encontram sós, abandonados no meio do mar. Um pequeno grupo dentro de uma barca sacudida pelas ondas e pela tempestade. Outra figura importante é da noite. Os antigos pensavam que era durante a noite que as criaturas ou os deuses satânicos saíam para praticar o mal e roubar as almas das pessoas. A noite é tenebrosa e foi durante a noite que os discípulos enfrentaram os perigos do mar, os perigos das ondas e
os perigos do vento, ventania que sacudia o barco. Outra figura importante é do próprio barco. O barco é um símbolo da vivência dos discípulos e provavelmente da própria comunidade de Mateus, que se comparava a um barco sacudido pelas ondas, sobre as quais falarei daqui a pouquinho. O Concílio Mundial de Igrejas tem como símbolo o barco, um barco em ondas encapeladas, ondas fortes se abatendo contra ele, querendo dizer que o mundo é um mar revolto. Outra figura importante é que os discípulos assustados olharam no horizonte e não reconheceram Jesus e o tomaram como um fantasma. Fantasma que anda no mar tenebroso e que anda durante a noite, que é assustadora. Jesus foi tomado como um fantasma. E se tomaram de medo. O medo os atrofiou. O medo os levou a perder a fé e a identidade da relação com Jesus que os fazia ser cristãos. Então, o que podemos aprender aqui? Uma das coisas importantes que devemos considerar é este mar. Que mar é esse? Sempre com cuidado nem de espiritualizar o evangelho para colocá-lo distorcidamente à disposição de interesses dominantes, igrejas, empresas, instituições e tal. E outro de não mitificar o evangelho. Os mitos são muito perigosos e distorcem a realidade. Mas estudos indicam que este mar era símbolo do Império Romano. O Império Romano batia forte contra um barquinho chamado a Comunidade Cristã, que tinha um outro projeto para o mundo, outro projeto humano, outro projeto para as pessoas, para as comunidades, que era o projeto prometido por Jesus, o do reino de Deus, de justiça, de compaixão, de amor, de igualdade entre as pessoas. O Império Romano fazia exatamente o contrário, destruía as comunhões, destruía as comunidades, destruía a dignidade das pessoas, matava as pessoas como acabou matando o próprio Jesus, visto que esse evangelho foi escrito anos depois da morte de Jesus. Então a comunidade sabia muito bem o que era a morte, o que era essa onda de perseguição contra o seu próprio mestre e depois contra os cristãos que o seguiam. Hoje também podemos dizer que nós vivemos um novo mar, um império terrível que nos ameaça, o Império Americano. Exatamente nesse momento nós vivemos sob as ameaças do evangélico, do presbiteriano Donald Trump, que é o presidente de lá, ameaçando invadir com bombas, com guerras, a Venezuela para destruir o que o povo de lá conquista. Assim como ameaça invadir a República Popular Democrática da Coreia, que os Estados Unidos chamam de Coreia do Norte. Como invadiram com outros presidentes, mas os Estados Unidos invadiram outros povos, como o Iraque, o Afeganistão, a Síria, destruindo os povos. E como disse um grande pensador, o risco que nos assusta, nos dá medo, é de que isso venha acontecer conosco no Brasil, mais do que já vem acontecendo com esse golpe, invasão militar. Nós vivemos hoje sob o medo, o estigma do medo. Nós somos ameaçados por novas ondas, por um novo mar, um mar de fogo, de chamas, de bombas, de explosões, de irmão contra irmão, de derramamento de sangue. O nosso barco está ameaçado. Nós corremos sérios riscos de afundar nesse mar de hoje, nesse mar moderno, nesse mar atual. E o perigo ainda se soma a muitos que pregam um Jesus fantasma, um Jesus fantasmagórico, um Jesus sem história, um Jesus sem raízes, um Jesus
desarraigado culturalmente, um Jesus fora do tempo, um fantasma, um Cristo que não tem nada a ver com esta realidade. Isso é um perigo que nos ameaça hoje. E assim como se quer ver Jesus como um fantasma, muitas vezes luminoso, maravilhoso, poderoso, mas um fantasma sem história, se faz das pessoas também fantasmas. Se faz da realidade uma realidade fantasmagórica. Se faz dos perigos fantasmagóricos. Se faz tudo noite e tudo mar, mas de maneira fantasmagórica. E aí o risco de afundar é maior ainda. E o medo, as pessoas hoje estão com medo. Nós fizemos um seminário aqui em Goiânia, no dia 11 de agosto, intitulado Primeiro Seminário de Luta contra o Neoliberalismo, e um professor, o professor Luciano, um dos conferencistas do seminário, nos alertou para o medo que aumenta, o medo que os pobres têm da polícia, o medo que os jovens negros têm de morrer, assassinados pela própria polícia, o medo de muita gente de perder o emprego. As pessoas são tomadas pelo medo congelador, o medo que retém as energias da gente. Então, nós vivemos hoje num mar encapelado e o nosso barco ameaça afundar. Por isso temos que abrir os olhos e olhar e entender quem é Jesus. A irmã Cidinha, irmã Aparecida, falou também nesse seminário, e ela disse que o Deus, que é a organização da qual ela participa, que é o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, o Deus que os estudos revelam pelo Centro de Estudos Bíblicos é um Deus que geme no sofrimento e não um Deus que está lá longe, ou um Deus vertical, um Deus institucional, é um Deus que geme conosco. Parecido com este Jesus que está no meio das ondas, caminha sobre o mar, não se afunda, não se mistura com as ondas, não se confunde com as ondas, não se mistura e não se confunde com a escuridão da noite, mas caminha no meio das ondas e ao encontro dos que têm medo, dos que temem afundar. E ele disse para Pedro, e ele diz para nós: coragem, homem de fraca fé, homem fraco na fé. Por que você duvidou? E ele diz: coragem, coragem. E estende as mãos. Essa é a grande mensagem desse texto. Coragem. Coragem que vem não só por um sentimentalismo, por emocionalismo, mas coragem de quem olha e enxerga realmente Jesus e não um fantasma. Coragem de quem enxerga o que é a noite e não um mito. Coragem de quem olha e enxerga exatamente o sentido do mar. Qual é o mar que nos ameaça? Exatamente quais são as ondas desse mar que nos ameaçam? E sabermos caminhar corretamente, com clareza, com firmeza, nos apoiando uns nos outros, uns com os outros, para que a barca não afunde. A grande mensagem também desse texto de Mateus é de que a comunidade precisa se apoiar. Não adianta fazer como Pedro, saltar para fora da barca e se dar uma de corajoso e sozinho querer andar de forma espetacular para mostrar que ele também crê, que ele também acredita. Sozinhos afundamos, juntos com Jesus dentro da barca e uns com os outros andamos por sobre as ondas. Essa é a proposta que eu compartilho com vocês hoje neste evangelho do dia 13 de agosto de 2017.